conteúdo será disponibilizado lá no portal. Pessoal, antes de mais nada, precisamos encerrar o primeiro bimestre. Semana passada nós não tivemos aula, então o que eu posso falar para vocês? Os trabalhos da turma de vocês, fantástico. Mesmo com todos aqueles milindres do começo, o pessoal não estar muito satisfeito de fazer esse tipo de trabalho, ficou excelente. Questão de qualidade de vídeo, para mim não interessa. A qualidade do material entregue, ela foi destacada. Então, para vocês três que estão aqui, os meus parabéns. E pode ter certeza que foi um grande aprendizado, inclusive para mim, com os trabalhos apresentados. Eu pude ver que vocês abordaram os tópicos que eu queria. Todos abordaram os mesmos assuntos? Não. Teve gente que focou a apresentação mais nos princípios. Teve gente que focou na questão da uniformização de precedentes ou dos recursos repetitivos. E teve alguns alunos que falou exclusivamente da subsidiariedade. Então, assim, o conteúdo teórico entregue, ele foi de muita qualidade. Então, por isso que essa condição ficou refletida na nota. E não teve nota ruim desse trabalho. Todas as notas foram de ótimas para excelente. Para o segundo bimestre, para algumas turmas, eu vou passar o trabalho de vídeo de novo, e para outras turmas eu vou fazer o questionário. Então, pelo que foi solicitado do último bimestre, a turma de vocês, exceto se alguém conversar com o restante dos alunos e concordarem, o trabalho do segundo bimestre da turma de vocês será um questionário em grupo, e esse questionário vai ser de 10 a 12 questões. Eu já vou disponibilizar essas questões no mais tardar na segunda-feira que vem, e o prazo de entrega do trabalho também eu já vou definir. Então, as atividades para esse bimestre serão mantidas como a do bimestre anterior, e esse trabalho dessas questões, ele valerá 8 pontos, e os outros 12 pontos nós vamos dividir em atividades semanais. Essa semana não teve, na semana que vem a gente já começa. Semana que vem não vai ser o trabalho, na semana que vem será outra atividade. Alguém tem alguma pergunta sobre essa atividade ou posso passar? Iniciando o segundo bimestre. Na semana que vem, eu, o professor Rafael Cecílio, vocês tiveram aula com o professor Flávio Wilson? Sim, tivemos. Nós três faremos um webinar, um seminário virtual, em que nós abordaremos a advocacia trabalhista, a advocacia como um todo, com um enfoque especial na advocacia trabalhista, nesse momento de pandemia e no pós-pandemia. Nós teremos a participação da doutora Flávia Fachinelli. Ela é a vice-presidente da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Então, vai ser quinta-feira da semana que vem, às 7 horas da noite, e vai valer como atividade complementares. E para quem realizar as atividades desse trabalho, receberá 3 horas complementares. Então, eu vou disponibilizar, eu acredito que até amanhã a Factus já me mande a arte e já libera um link para poder fazer as inscrições. A apresentação será pelo Google Meet e as inscrições serão por formulário. Então, eu vou disponibilizar lá no grupo da sala. Quem tiver interesse, clica no link, preenche os dados e vai receber o link da reunião por e-mail.
e é só participar. A reunião será gravada e, posteriormente, ela será disponibilizada no YouTube também, junto com as minhas aulas. De agora até o final do bimestre, nós teremos 3 seminários virtuais. Cada um desses 3 seminários, ele vai ter atribuição de 3 horas complementares. Então, não sei como que está a situação de vocês, mas são 9 horas complementares nas próximas 3 semanas que vocês podem conquistar. Essa agora vai ser sobre o direito do trabalho. No dia 4, vai ser sobre advocacia 4.0, que é uma matéria que vocês terão no próximo bimestre, que é marketing jurídico. E na outra semana, na semana do dia 12, acho que é semana do dia 12 mesmo. Isso, na verdade, no dia 11 de junho, dia 11 não, acho que dia 11 é Corpus Christi. Então vai ser dia 18 de junho, nós teremos uma live sobre direito eleitoral. Até lá, provavelmente, já vai ter sido deliberado pelo Congresso sobre o adiamento das eleições. Então, a gente está elaborando esse webinar, e a intenção é termos nessa apresentação ou um juiz eleitoral ou um chefe de cartório, para a gente poder tratar desses assuntos. Certo, pessoal? Alguma dúvida quanto ao que foi falado? Ô, João. Oi. Essas horas a gente vai ter que protocolar ou vai cair automático? Essa resposta eu não tenho. Não sei se responde a pergunta, mas de cada um desses eventos, os certificados irão para os e-mails cadastrados. O certificado ele vai automático. Agora, se as horas cairão automaticamente, não sei. Imagino eu que, se não cair automaticamente, por e-mail já deva resolver. Certo? Certo. Pessoal, então, vamos começar o nosso segundo bimestre. A primeira matéria que nós vamos tratar nesse segundo bimestre é sobre o recurso de revista. Deixa eu abrir aqui. Eu estou olhando para cá sempre que eu estiver vendo o material. Quando eu olhar para cá, não é que eu parei de dar atenção para vocês. É porque do lado de cá tem uma tela. Se alguém comunicar comigo por mensagem, para eu ler, eu tenho que olhar. Certo? Não é falta de atenção. Pessoal, então hoje nós vamos começar, tanto que vocês estão vendo aqui, parte 1. Nós vamos começar a tratar o recurso de revista. O recurso de revista, ele está para o processo do trabalho, assim como estão para o processo civil o recurso extraordinário e o recurso especial. Ou seja, são recursos que não se prestam a rediscutir fatos e provas. São recursos que eu, enquanto advogado, vou manusear para quê? Para comprovar que houve um vício processual e que o meu processo precisa ser revisto por conta desse vício. Seria, então, e salvo engano, tem até aqui no slide, um recurso puramente técnico. Professor, o que é um recurso puramente técnico? É um recurso de processo. Professor, traduz isso porque eu ainda não consegui conceber. Seria o seguinte: eu perdi o meu pedido de dano moral aqui e eu perdi o meu pedido de dano moral no TRT. No TST, exceto se houver algum vício processual, eu não terei revista as minhas provas e os fatos produzidos ao longo do processo. Então, o que pode acontecer no TST?
o que pode acontecer no TST é ser identificado que houve uma aplicação equivocada de uma jurisprudência sumulada, de uma súmula vinculante ou divergência entre TRTs. Então, são casos específicos e extraordinários que impedem que qualquer tipo de processo chegue no TST. Por exemplo, eu não vou deixar chegar no TST um processo em que, além de não ter um valor efetivamente vultuoso, um processo que trate, por exemplo, de verbas rescisórias. Se eu tenho só que pagar, exceto se houver uma aplicação equivocada de lei, da Constituição ou de qualquer outro elemento, eu não terei esse recurso no TST. Lá no TST, eu terei ações relevantes, ações que possam alterar toda a realidade laboral do país. Então, aqui a gente inicia as nossas considerações a respeito do recurso de revista. Inicialmente, nós precisamos entender ou precisamos conceber que o recurso de revista, ele se presta, via de regra, para essa finalidade. Seria uma atividade de trazer uma segurança jurídica ao processo do trabalho como um todo. Então, se vocês notarem aqui, nós temos a seguinte circunstância. Via recurso ordinário, eu tenho a modificação do julgado. Via recurso de revista, eu tenho a uniformização da jurisprudência. Ou seja, pelo recurso ordinário, é o momento processual em que eu tenho a chance de reformar uma sentença de mérito. Já no recurso de revista, o que eu posso fazer? Demonstrar que é um processo relevante e, presente essa relevância, eu posso possibilitar, ficaria ótimo. Eu posso auxiliar na atividade de uniformizar a jurisprudência. Então, aqui eu reforço aquilo que eu disse na apresentação, que o recurso de revista, ele não se presta para analisar o que eu trato em recurso ordinário. Aqui, pessoal, nós temos a... Deixa eu só tirar aqui. Eita, como que eu faço para parar a anotação? Só um minutinho aqui, gente, que agora eu estou levando uma surra. Eu preciso abrir esse arquivo aqui, gente, e agora não está dando certo. Eita. Pessoal, deixa eu fazer um negócio aqui, porque senão não vai sair daqui. Agora foi. Era só um S que eu precisava apertar. O artigo 896 da CLT é ele quem trata da tipificação ou da previsão legal do recurso de revista. Num primeiro momento, o que eu quero que vocês vejam é esse caput aqui. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho,
Ou seja, não vou entrar aqui ainda nas alíneas, porque elas representam a fundamentação jurídica que nós vamos tratar alguns slides à frente. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero separar aqui esse primeiro ponto, que seria: cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho. Então, primeira pergunta: quem tem competência para julgar o recurso de revista? Alguma das oito turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Excelente. Qual o tipo de decisão que eu ataco? Não está nos slides, não, Zé Neto. Está aparecendo uma tela de PDF? Uai, era para estar aparecendo uma tela de PDF. Eita, espera aí então que... Deixa eu interromper aqui. Vocês estão vendo a CLT? Beleza. Então, vou retomar aqui, porque como vocês estavam só me vendo, aquilo que eu falei, vocês não puderam ver. Então, aqui no artigo 896, a gente, nesse momento, nós vamos tratar apenas do caput. No artigo 896, ele prevê o cabimento do recurso de revista para alguma das 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Então, quem tem a competência para julgar? TST. Qual tipo de decisão que eu vou atacar com o recurso de revista? Somente aquelas decisões que vierem de um recurso ordinário. Então, não é correto eu falar que de toda decisão oriunda do TRT seja cabível recurso de revista. E essa afirmativa está errada por quê? Porque eu tenho as ações originárias do TRT. E a essas ações originárias do TRT, se eu quiser fazer o processo subir para o TST, não será via recurso de revista. Então, o recurso de revista, ele exige que o processo tenha nascido no primeiro grau de jurisdição, que ele esteja no TRT via recurso ordinário. Certo? Isso ficou claro, pessoal? Por gentileza, isso é muito importante. Ficou claro isso? Alguém me fala? Ou então eu volto e explico de alguma outra maneira. Vou considerar que não ficou claro e vou repetir a explicação. Vou voltar aqui para o PowerPoint. Pensem comigo o seguinte, tá abrindo a tela aí para vocês. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint, né? Pensem o seguinte, eu tenho aquele triângulo, eu tenho aqui a vara do trabalho, eu tenho aqui o TRT e eu tenho aqui o TST. Imaginem que uma ação nasceu aqui, dessa ação eu interpus o recurso ordinário que veio para o TRT, e aqui eu tive uma decisão. Dessa decisão, eu entendo ser cabível a interposição do recurso de revista. Ou seja, aqui, primeiro grau de jurisdição, segundo grau de jurisdição, e aqui
eu não gosto de falar o terceiro grau de jurisdição, mas eu prefiro falar aqui uma instância extraordinária. Ou seja, esse meu processo azul, ele estava no TRT como o segundo grau, o órgão revisor, o órgão capaz de reformar aquela decisão. Agora, imaginem a seguinte situação. Eu tenho um processo originário do TRT. Se eu quiser fazer esse processo do TRT subir para o TST, ele não vai ser via recurso de revista. Ele vai ser via recurso ordinário. Professor, e por que ele vai ser via recurso ordinário? Aí eu vou pedir para que vocês leiam o caput não, o inciso... Deixa eu ver qual é o inciso do artigo 895. O inciso 2 do artigo 895, que ele fala o seguinte: cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processo de sua competência originária. Ou seja, esse processo, ele é de competência originária do TRT. Se for necessário um recurso para rediscutir a matéria, será o RO. E esse RO será julgado pelo TST. Agora ficou claro? Ou ainda não? Maravilha. Vamos, então, seguir aqui com o 896. Quanto ao prazo, regra da uniformização do prazo recursal. O recorrente vai ter 8 dias para o recorrer e o recorrido terá o mesmo prazo para contrarrazoar. Lembrando que esse prazo de 8 dias, ele será interrompido no caso de embargo de declaração, desde que tempestivos. Então, o prazo para a interposição do recurso de revista, 8 dias. Prazo para contrarrazões do recurso de revista, os mesmos 8 dias. Não é um recurso isento. Portanto, é necessário comprovar o preparo. O preparo é a junção de custas mais emolumentos mais depósito recursal. As custas e as exceções nós já falamos no recurso ordinário. Vamos guardar um pouco mais de cuidado nesse depósito recursal. Assim como acontece no recurso ordinário, assim como acontece no agravo, assim como acontece em qualquer recurso que exija preparo e que tenha o depósito recursal, essa figura aqui, ela tem uma dupla característica. Ela tem uma característica de taxa e ela tem, ao mesmo tempo, uma característica de garantia do juízo. Ou seja, caso eu pretenda interpor um recurso de revista, o teto desse meu recurso será R$ 19.657,02. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: pensem que eu já paguei os 9.000 e tralalá no primeiro grau para o meu RO, e se eu quiser interpor um recurso de revista, eu preciso pagar mais os 19.000 e tralalá para o meu recurso de revista. Só que um detalhe, essa condenação, ela fica limitado, esse depósito recursal, ele fica limitado ao valor da condenação. Professor, me dá um exemplo prático. Vamos pensar o seguinte: eu fui condenado
a pagar R$ 25.000. Não concordei com a sentença e protocolei um recurso de revista. Para protocolar o meu recurso de revista, eu tive que pagar os meus R$ 9.000, certo? Foi para o TRT manteve a decisão. Continuo não concordando. Eu preciso protocolar. Deixa eu ver aqui onde que está o meu recurso de revista. Se eu somar os 9.000 com os R$ 19.000, vai ultrapassar os 25, não vai? Vai. Então, o depósito recursal que eu preciso preencher seria o valor da condenação menos o valor que eu já garanti. Ou seja, se a minha condenação se a minha condenação menos o valor que eu já garanti for inferior a R$ 19.000, eu vou pagar apenas a diferença. Então, nesse caso aqui, eu pagaria 25 menos 9, daria 25 menos 9, 16. Eu teria que pagar R$ 16.000 a título de depósito recursal. Porque é o restante que faltava para garantir o valor da condenação. Esse negocinho aqui ficou claro, porque um professor de direito dando aula que envolva cálculo é algo extremamente traumático, mais para vocês do que para mim. Eu sou bom, e é bom, é em porcentagem, em adição, subtração, Bhaskara, Pitágoras, esse negócio não rola. Essa explicação aqui ficou claro? Sim, a aula vai ser disponibilizada no YouTube. Ela está sendo gravada e eu vou disponibilizar depois. Alguém me fala aí se ficou claro, se tem alguma pergunta. Caio, Gabriel, José Neto, Matheus, Pamela, que voltou. Sem perguntas? Então, excelente. Aqui, pessoal, eu tenho as anotações. Né? É um recurso, Caio, mais ou menos igual o recurso especial e o recurso extraordinário. Não é um recurso simples. Mas você que fez o estágio no semestre passado, você inverteu. Você fez o recurso antes de estudar a teoria. Para o pessoal vai ser diferente. Eles estão vendo a teoria e no semestre que vem eles vão fazer o recurso. Aí fica mais claro. Pessoal, então, falando aqui do cabimento. Ô, João, a gente não tá te escutando, não.
Senti saudade de vocês. Levei um... Uai, tá travado ainda? Alguém me ouve? Alguém me ouve? Para mim aqui a imagem está travada. Vocês estão me vendo? Imagem está travada. Eu não estou entendendo. Nossa Senhora. Espera aí. Professor, tá saindo o som, mas a imagem do senhor tá travada. Veja se vai compartilhar. Se compartilhar, a gente continua. Não faço muita questão da imagem, não. Porque a imagem é igual caminhão de usina. Bom dia, Beleza. Está aparecendo a tela do PowerPoint? Tá, agora tá. Não, então beleza. Então vamos chegar ao bet. Se por acaso vocês deixarem de me ouvir... Ah, não tem jeito de me avisar, né? Que você não está me ouvindo, não tem jeito de eu ver. Aí, mas é juvenil. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui, vamos em frente. Como eu estava falando, não sei até que ponto que foi possível ouvir. É necessário que esse processo nasça no primeiro grau de jurisdição e que, consequentemente, seja dissídios individuais. Professor, por que tem essa questão dos dissídios individuais? Pelo simples motivo, não existe processo coletivo originário, dissídio coletivo originário do primeiro grau. Ou seja, obrigatoriamente sendo dissídios individuais, significa que ele vai nascer no primeiro grau de jurisdição. Certo? E o outro detalhe, ele deve estar no TRT em função de recurso. Certo? Por quê, professor? Porque o artigo 895, inciso 2, ele dispõe isso daqui. Que em se tratando de ação originária do TRT e sendo necessário rediscutir a matéria, isso será feito através de recurso ordinário ao TST, nos termos do artigo 895. Recurso puramente técnico. Nunca é demais a gente frisar isso daqui. Trata-se de um recurso puramente técnico que visa corrigir vícios processuais. Então, para que haja esse recurso de revista, eu preciso preencher esse caminho aqui. Tive uma ação iniciada no primeiro grau, teve uma decisão com a qual eu não concordei, recurso ordinário. Meu processo subiu para o TRT. Tive uma decisão em grau de recurso. Também não concordei. Em recurso de revista, eu tento fazer chegar no TST. Isso ficou claro? Sim, não? Parte ficou claro, parte não ficou claro? Beleza. Esse é o primeiro conceito quanto ao cabimento que eu gostaria de tratar com vocês. Agora, nós vamos entrar na parte, antes, né, vamos passar pelo juízo de admissibilidade, que ele é um recurso cujo o juízo de admissibilidade, ele é extremamente particular. E por que ele é particular? O juízo ACO, você vai ver que é o presidente do TRT. Eu, então, vou interpor o meu recurso de revista ao presidente do TRT. Pode
e isso já caiu na OAB na primeira fase, pode o presidente do TRT delegar essa função de fazer o juízo de admissibilidade a um outro juiz designado somente para essa finalidade. Ou seja, o presidente do TRT, ele delega para o Matheus a competência para fazer o juízo de admissibilidade desse recurso de revista. Lembrando que cabe ao juízo ACO fazer admissibilidade apenas quanto aos aspectos gerais, aqueles que nós estudamos na teoria geral dos recursos. Então, aqui ele vai olhar se foi recolhido o preparo, se o recurso é tempestivo, se é um recurso previsto na legislação. Por quê? Porque no juízo ad quem, que será feito por sorteio em alguma das turmas, é que vai ser feita a análise quanto ao cabimento, quanto à transcendência, quanto à relevância da matéria que eu pretendo fazer chegar. Ou seja, o juízo ACO, via de regra, embora aconteça muito, ele não detém a competência para falar o que tem ou o que não tem relevância. Mas, em função do respeito, da garantia e de uma eventual segurança jurídica, o tribunal ele tem barrado recursos em primeiro juiz de admissibilidade que não demonstre a relevância ou a transcendência. E nesse caso, se o presidente do TRT de Minas denegar seguimento ao meu recurso de revista, o que eu posso fazer? Eu posso interpor o meu recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque denegou seguimento, cabe agravo de instrumento. Quanto ao juízo de admissibilidade, alguma pergunta, pessoal? Ou está tudo tranquilo? Ótimo. Aqui eu trago os dois pressupostos extrínsecos e específicos do recurso de revista. E isso, existe uma previsão clara nessa súmula aqui. Por essa súmula, fica disciplinado que no TST, via recurso de revista, eu não farei reexame de fatos e provas. Por quê? Porque eu já fiz esse exame em primeiro grau, eu já refiz ou reexaminei essas mesmas condições em segundo grau. Então, não é crível que haja uma falha na leitura, na aplicação ou no entendimento de fatos e provas. No TST, eu tenho que limitar o meu debate a aspecto técnico. E como que eu demonstro esse aspecto técnico? Através do pré-questionamento e da transcendência. Nós vamos tratar agora do pré-questionamento. O pré-questionamento, ele tem a previsão expressa na súmula 297 do TST, que fala o seguinte: pré-questionamento, oportunidade, configuração. Disse pré-questionada a matéria ou questão, quando na decisão impugnada haja sido adotado explicitamente tese a respeito. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos os embargos de declaração. Então, pessoal, essa súmula 297, ela nos traz aquilo
ou aquilo que seria o cabimento ou uma hipótese de cabimento desse recurso. Ou seja, pré-questionar a matéria seria fazer o quê? Chamar o tribunal para que ele se manifeste sobre algo que eu tenha dito no meu recurso. Como que eu faço isso? Eu faço isso da seguinte maneira. Em segundo grau, e isso é algo que eu já disse para vocês quando nós falávamos dos embargos de declaração, em segundo grau, eu posso me valer dos embargos exclusivamente com a finalidade de pré-questionar. Professor, mas o que é pré-questionar? Pré-questionar é o seguinte, eu estou em um processo com o Matheus e nós estamos tratando de terceirização. Pré-questionar é falar no meu recurso principal sobre a terceirização e a forma pela qual eu espero que o tribunal aplique a lei. Aí, eu posso ter uma decisão conflitante aos meus interesses e o que eu preciso fazer? Eu oponho embargos de declaração, ainda que não tenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material, eu ainda assim oponho os meus embargos de declaração, de modo a chamar o mesmo tribunal para que ele fale sobre aquela forma como eu gostaria que fosse aplicado a lei. Isso é pré-questionar. Professor, se eu não pré-questiono a matéria, o meu recurso vai subir? Não. Professor, eu preciso ter uma resposta do meu pré-questionamento? Também não. Quando você opõe os embargos e o tribunal permanece silente quanto à sua tese, considera realizado o pré-questionamento. Por quê? Porque o ato de pré-questionar é a própria oposição dos embargos, e não o acórdão ou a decisão que tenha suprido a omissão, a obscuridade ou a contradição. Caio, não é sempre. Os embargos de declaração com efeitos de pré-questionamento, ele somente será necessário no segundo grau. No primeiro grau de jurisdição, não. E o que é pré-questionar? Pré-questionar é isso. Trazer ao debate a tese que eu lancei no meu recurso. Professor, eu posso lançar a minha tese agora? Vamos ler de novo o que fala a súmula. A súmula 297, ela fala, incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal. Então, eu posso pré-questionar uma matéria que não estava no meu recurso principal? Não. Eu preciso pré-questionar, via embargos de declaração, algo que eu já trazia no meu recurso principal. Isso é o pré-questionamento. Mas de que forma que eu pré-questiono a matéria? Primeiro, eu indico o trecho da decisão em que eu abordo aquela tese e eu exijo, via pedido judicial, que a justiça se manifeste. Eu também considero pré-questionado quando eu indico o conflito, quando eu indico a contradição. Eu preciso demonstrar, via razões, como seria a decisão que eu espero por aquela lei que eu juntei. E mais, isso daqui, recurso de revista por negativa de prestação jurisdicional, tinha virado febre, igual dano moral, tinha virado febre. Qualquer recurso, ele era interposto alegando a negativa de prestação judicial. Só que agora, eu preciso comprovar em que ponto eu pedi e não foi pronunciado. Somente isso indica
a negativa de prestação. Dessa forma, pessoal, eu considero pré-questionada a matéria quando eu cumprir com esses requisitos aqui. Então, pré-questionar é rediscutir algo que já estava na minha tese. De que forma que eu faço isso? Apresentando ou trazendo, dando destaque, o ponto divergente. E vamos lá. Como que eu provo que aquela divergência é real? Se eu estiver utilizando uma jurisprudência, eu junto a sua certidão. A mesma coisa acontece com o julgamento. Se for um julgamento exclusivamente pela internet, basta eu juntar elementos que possibilite a consulta daquele documento que eu lancei. Isso é o pré-questionamento. Professor, e se eu não pré-questiono a matéria, o seu recurso não será admitido? Ninguém me fez essa pergunta, mas vamos considerar a seguinte situação hipotética, valendo meio ponto para quem me responder. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu recorri, fiz o meu recurso ordinário hoje, dia 20 de maio de 2020. O meu recurso ordinário passou pelo juízo de admissibilidade, o primeiro, e subiu. Chegou no TRT, o relator, ele suspendeu o meu processo por entender que lá no TST tenha um processo semelhante e que vá aplicar a repercussão geral. Ou seja, meu processo ficou paralisado. Mas o meu recurso ordinário e as contrarrazões, elas já estavam apresentadas. Aí vamos lá. Eu ganhei em primeiro grau e fundamentei o meu recurso naquela lei que estava em debate no TST. Até então estava vigente. O que aconteceu? O TST, ele alterou o seu entendimento e aquilo que eu aleguei no meu recurso mudou-se. Ou seja, é um julgamento recente. É um julgamento que eu não poderia prever, ao fazer o meu recurso, que essa tese poderia mudar. Aí eu pergunto para vocês, nessa situação, é necessário pré-questionamento? Valendo meio ponto. Nessa situação, é necessário pré-questionamento? Alguém quer responder? Ninguém? Então vou ganhar um meio. Diga. Não, porque não havia como prever. Exatamente. O Caio acabou de ganhar meio ponto. Não é necessário pré-questionar, considera-se já pré-questionada a matéria. Por quê? Porque não tinha como eu prever aquela tese no momento da interposição do meu recurso. Certo, pessoal? Quanto ao pré-questionamento, alguma pergunta? Ou está tudo tranquilo? Professor, Oi. os embargos eu vou ter que pagar também. Não, embargos não. Embargos é um recurso isento, né? Ok. Os embargos que eu preciso garantir são os embargos à execução. Os embargos de declaração, eles são recurso isento. Ele é um recurso isento. Pessoal, deixa eu ver aqui, acho que vamos só até a transcendência. Porque a fundamentação jurídica vai levar um tempo. E o que é transcendência? Transcendência, para quem curte música eletrônica aqui, saí do direito do trabalho e fui lá para a música eletrônica. Transcendência é algo muito comum em festas raves. Me recordo já de ter ido em algumas, ou na minha juventude jovial, em que havia várias passagens que indicavam essa transcendência.
A transcendência, para essa finalidade e para qualquer outra da vida, seria algo que ultrapassa os limites daquele processo. O legislador, ele também gosta de música eletrônica, porque bastaria ele trocar a transcendência pela relevância. Porque a transcendência, ela indica que daquele resultado prático que venha do meu processo, beneficiará N pessoas. E como que eu demonstro essa transcendência? Até a reforma trabalhista era uma loucura. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista estava escrito apenas que considera-se como algo transcendente aquele que, valendo-se pela natureza econômica, natureza social, natureza política e natureza jurídica. Mas o que diabos seriam essas condições? Pois é, era algo que ficava de forma subjetiva ao convencimento do magistrado que realizaria o juízo de admissibilidade. Eis uma intervenção positiva da Lei 13.467, a reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista, ela tipificou o que é natureza econômica? É aquela ação que tenha um elevado valor de causa. O que é uma transcendência social? É aquela em que eu demonstro uma ofensa à Constituição. O que é uma transcendência política? É quando eu apresento um acórdão que ele está em contrariedade a uma jurisprudência sumulada. E o que é uma transcendência jurídica? É quando eu trato de algo recente, é quando eu trato de algo que ainda não está sumulado e que está em constante debate. Aí, a gente cai em como isso será feito. Pois bem, a transcendência, ela somente será realizada pelo TST. Ou seja, não comporta ao TRT, ao presidente do TRT, analisar a transcendência do objeto do meu recurso de revista. E mais, interpus o meu recurso de revista, o meu recurso de revista foi admitido e subiu para o TST. Chegando lá no TST, monocraticamente, o relator pode denegar seguimento por ausência de transcendência. E dessa decisão cabe agravo. Para quem? Para o colegiado. Lembrando, se esse voto for mantido, ou seja, se a decisão monocrática for mantida, essa decisão não cabe nenhum outro recurso para o tribunal, para o próprio TSE. Não cabe embargos, não cabe nenhum outro tipo de recurso. Ou seja, fazer os meus desenhos aqui, porque eu falo que como advogado eu sou até mais ou menos, agora como desenhista eu sou fera. Vamos pensar, aquela pirâmide. Saiu da vara do trabalho, TRT e o TST. Aqui, o meu recurso foi admitido. Ao chegar no TST, o relator virou para mim e falou assim, não, bonitão, seu recurso não tem nenhum tipo de transcendência. Não é relevante. Não admito o seu recurso por ausência de transcendência. Eu, inconformado, eu agravo. Aí eu interponho esse agravo de modo a levar essa decisão que denegou ao pleno. Aí vamos supor que o pleno mantenha a decisão agravada. Não cabe nenhum outro recurso para o âmbito do TST. Certo? Não cabe nenhum outro recurso dentro do âmbito do TST. Agora, o que pode acontecer? O que pode acontecer
é do meu recurso não ser admitido aqui no tribunal e quando chegar no Tribunal Superior do Trabalho via agravo de instrumento, ele também não ser admitido. Nessa hipótese, eu coloquei aqui que não cabe recurso. Muito embora exista uma corrente aí muito difundida entre os advogados que seja possível a oposição de embargos para debater. Confesso que não me filio a essa corrente, porque eu entendo que não é uma hipótese de cabimento de embargos. Portanto, entendo que, se o meu recurso de revista tiver subido para o TST via agravo de instrumento e for mantida a decisão agravada, não caberá recurso, como não cabe no item anterior. Quanto à transcendência, pessoal, alguma pergunta? Ou está tudo ok? Ô, João, Oi, desculpa estar usando aqui, não estou usando o chat, mas porque lá é mais difícil. eu prefiro aqui. Deixa eu te perguntar, o recurso de revista, ele é utilizado para... Peraí que tem um amigo meu que me mandando um monte de mensagem aqui e tá me atrapalhando. Ele é utilizado para... esqueci agora. O recurso de revista, ele é utilizado para uniformizar a jurisprudência, ele é utilizado para discutir questões técnicas e processuais que tenham sido descumpridas no primeiro ou no segundo grau, e ele é um recurso em que você demonstra, basicamente, ofensa à lei federal e ofensa à Constituição Federal. Não, isso. Agora, assim, ele vem para pacificar a divergência entre os TRTs, não é? Exatamente. Então, não é só você mostrar a divergência entre os TRTs, ou você não já está provando já a relevância dele? Não precisa ficar nessa subjetividade do juiz, precisa? Não estou entendendo essa parte. Precisa. A gente vai chegar na fundamentação jurídica, não hoje, porque senão a gente vai avançar muito. Se bem que se vocês votarem e a gente puder chegar até 8h40, a gente acaba a fundamentação jurídica. Você entendeu minha dúvida? Eu entendi. Mas o que acontece? Você fundamenta o seu recurso, a divergência entre TRTs, com um julgado de outro TRT. Mas só que isso não é algo que também está pacificado no outro. Que basta você juntar um julgado divergente, que aí já demonstra que é possível. Mas a transcendência, ela sempre vai garantir ela sempre vai exigir que haja essa comprovação, inclusive quando você estiver fundamentando em julgados de outros tribunais. Gabriel, súmula com súmula já está demonstrada a transcendência, aí já sobe. Você fala súmula com súmula do TST ou de TRTs? Aí já vai. Se houver divergência sumulada, já vai. Sem sombra de dúvidas. Pessoal, quanto aos pressupostos extrínsecos, tudo ok? Então, súmula com súmula sobra. Agora, só quando for só julgado que não. Que aí tem que provar. Não. Quando for julgado, pode subir. Mas não é prova de transcendência você pegar um julgado isolado e demonstrar que em outro tribunal tem sido aplicado de maneira diferente do que está sendo aplicado no seu tribunal. Ok. Entendeu? Pessoal, esse primeiro momento eu já encerrei. Vocês permitem que eu vá até 8h40 ou a gente para aqui e começa na próxima aula? O meu horário na faculdade, ele iria até 8h40.
mas a situação é outra. Vocês estão sentados de frente ao computador. Para mim, aqui, se a gente puder ir até 8h40, excelente, fica menos para a próxima aula. Mas sem prejuízo nenhum. Vocês aí que me falem. Não, então vamos seguir. Como está gravando a aula, vamos seguir, que aí quem estiver extremamente cansado, é só assistir a partir daqui lá no YouTube. Porque a fundamentação jurídica, eu vou tentar explicar ela de acordo aqui com um esqueminha. Até para poder entender isso que o Caio e o Gabriel perguntaram. A fundamentação jurídica, ela está prevista onde? Ela está prevista na linha A, a linha B e a linha C do 896. E aqui, pessoal, eu vou interromper esse compartilhamento para a gente poder fazer a leitura lá do 896 propriamente dito. Deixa eu colocar aqui. Eita. Artigo 896. Vocês estão vendo aqui a tela da lei, né? Então, vamos lá. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individuais pelos tribunais regionais do trabalho quando a linha A derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme desta Corte, ou súmula vinculante do STF. A linha B, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva do trabalho, acordo coletivo do trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. Proferidas com violação literal de lei federal ou afronta direta literal à Constituição Federal. Nossa, é tanto ao no final aqui que a gente até se perde. Então, pessoal, essas três hipóteses aqui são aquelas tratadas no artigo 896 da CLT. Ou seja, a linha A é quando a aplicação do acórdão, a aplicação no acórdão, for divergente ao que outro acórdão de outro tribunal tenha dado à lei federal. É essa primeira hipótese aqui. Nessa primeira hipótese, o que nós precisamos entender? Só um minutinho, gente. Tem uma criança enfurecida. Nesse primeiro fundamento, o que eu tenho? Um acórdão do meu TRT, ele deu à lei federal, ele deu a qualquer tipo de julgamento. Desculpa, a lei federal é no último, eu me confundi aqui. Esse meu acórdão, ele deu uma interpretação ao mesmo assunto de maneira diferente do que foi dado por outro tribunal em seu pleno ou em sua turma. Professor, me dê um exemplo. Vamos lá. Eu tenho um julgado aqui, vou pegar o exemplo da terceirização, porque isso aconteceu e está acontecendo até agora. Eu tenho uma decisão aqui em que o desembargador não reconheceu responsabilidade solidária ou subsidiária em função da ausência de subordinação por conta de um contrato de prestação de serviço.
Outro tribunal no seu pleno ou em qualquer uma de suas turmas, ele tinha esse mesmo contrato, ele tinha essas mesmas hipóteses e ainda assim ele julgou de acordo com o que eu esperava. O que eu faço? Eu pego o meu acórdão, eu pego esse outro acórdão, junto todas as provas possíveis para que ele seja encontrado e demonstro essa divergência. Aí eu terei preenchido esse requisito e o meu recurso tem chance de subir. Outra hipótese, o acórdão que eu tive, ele é contrário a um acórdão proferido pela seção de dissídios individuais do TST. Outra hipótese de cabimento. Uma terceira, o meu acórdão do TRT, ele contraria uma súmula do TRT. Desculpa, gente. Ele contraria uma súmula do TST. Então, nesse caso aqui, se eu tenho um acórdão, o meu acórdão for contrário a uma súmula, eu tenho que demonstrar essa divergência para o meu recurso subir. E mais, se eu tenho um acórdão contrário à súmula vinculante do STF. Então, essas 4 hipóteses aqui representam as possibilidades de ter o meu recurso de revista analisado pelo TST com base na linha A do artigo 896. Agora, eu coloquei esse ponto de debate aqui. Primeiro, e eu gostaria que vocês me respondessem, se a divergência for do mesmo tribunal, vai ser possível atacar via recurso de revista? O que vocês me falam? Se houver divergência no mesmo tribunal, vai ser possível atacar via recurso de revista? Responde aí, gente, para aparecer na gravação. Para não ficar sem graça. A gente não sabe. Na verdade, não. Não cabe. E não cabe porque OJ 111 da seção de dissídios 1 do TST. O que essa OJ fala, professor? Essa OJ, ela fala recurso de revista, divergência jurisprudencial, oriundo do mesmo tribunal regional, inservível ao conhecimento. Não é servível ao conhecimento do recurso de revista, aresto, oriundo de mesmo Tribunal Regional do Trabalho, salvo se o recurso houver sido interposto anteriormente à vigência da Lei número 9.756 de 98. Ou seja, divergência do mesmo tribunal não admite recurso de revista. E a segunda, divergência do acórdão com orientação jurisprudencial enseja recurso de revista? Alguém responde aí. Também não. Aceita. No caso de OJ, é admissível a interposição de recurso de revista para debater essa divergência. Orientação jurisprudencial 219. Recurso de revista ou embargos fundamentado em OJ do TST. É válida para o efeito de conhecimento de recurso de revista ou de embargos à invocação de OJ do TST, desde que, das razões recursais, conste o seu número
ou conteúdo. Ou seja, divergência do mesmo tribunal não cabe recurso de revista. Divergência de acordo com OJ cabe recurso de revista. Do mesmo tribunal é qual recurso? Não, do mesmo tribunal não cabe recurso nenhum. Nem Transitou embargo? em julgado. Não. Embargos você já apresentou. Você tem que entender que o recurso de revista, ele é algo extraordinário. Então, se a divergência é do mesmo tribunal, isso é natural. Agora você precisa, para fazer subir, uma divergência de outro tribunal. Do mesmo não se presta. E não Então, tem recurso. Então aí você só deu azar mesmo. Você tinha que contar com a sorte. Por isso que eu, quando eu vou distribuir os meus processos, eu vou fazendo simpatia. Eu só distribuo com a mão direita. Antes de apertar o protocolo, eu faço o nome do pai. Tem que ter a sorte. Sem sorte, você está enhambado. Essa é a linha A. Vamos para a linha B. E também aqui na mesma página tem a linha C. Eu tenho um assistente aqui que ele está doidinho para vir dar aula, gente. Esse meu assistente hoje ele está ligado no 360, nem no 220. A linha B, pessoal, ela fala da hipótese em que eu tenha uma lei que aplica-se a uma extensão maior do que de um tribunal, uma lei estadual, ou uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo, ou uma sentença normativa, ou um regulamento empresarial. Lembrando que, se eu tiver uma convenção, um acordo, uma sentença normativa, ou um regulamento empresarial, em tese, isso tudo foi negociado onde? No TST. Ponto de partida. Porque se eu envolvo uma área superior a 2 tribunais, automaticamente a decisão que julgou essa sentença normativa, ela veio do TST. O primeiro ponto é esse. Então, se eu tiver uma divergência do meu acórdão com algum desses instrumentos aqui, eu demonstro a fundamentação jurídica da linha B. Então, aqui seria acórdão do TRT versus Convenção Coletiva do Trabalho do Estado de Minas e de São Paulo, da categoria dos químicos. Então, nesse caso aqui, a divergência, ela extrapola os limites daquela unidade da federação. E para a gente encerrar, a linha C. Se vocês repararem aqui, essa linha C, ela tem os elementos do recurso extraordinário e do recurso especial. Por quê? Porque a linha C será cabível o recurso de revista quando o acórdão do TRT ele for contrário à lei federal, ou quando esse mesmo acórdão for contrário, esse mesmo não, né? Ou quando esse acórdão for contrário à Constituição Federal. Essa hipótese de cabimento, ela demanda uma comprovação clara e objetiva. Porque eu não posso ter uma mera expectativa de descumprimento. Eu preciso demonstrar concisamente onde está essa ofensa e de que forma que ela foi aplicada no meu processo. Pessoal, agora o que eu havia planejado para a aula de hoje era isso. Eu fico aqui aberto a perguntas de vocês e era isso, né? Já falei. Alguém tem alguma pergunta? Professor. Oi. A divergência entre firmas do mesmo tribunal, a essência é a mesma da divergência entre tribunais, não é? A essência é. Então, aí você vai ficar exposto à vontade de algumas pessoas, não na lei. Muito estranho isso, né? Mas aí você tem que entender
que o direito, ele não é um dever ser. Então, a divergência, ela faz parte do mundo jurídico. Então, se ela faz parte do mundo jurídico, pode acontecer de ter decisões conflitantes. Por isso que é necessário que, quando tratar-se da mesma matéria, você busque a conexão, a contingência, para evitar que tenhamos decisões diferentes quando se trata do mesmo assunto. Entendeu? Pessoal, mais alguma pergunta? Não havendo mais perguntas, estando todos de ok com o que foi dito, está encerrada a aula. Um abraço para todo mundo. Peço para vocês, quem puder, participe do webinar na semana que vem, seja pelos créditos, seja por interesse ao conteúdo. Será um bate-papo bem relevante. Certo, gente? Vai ser às 19 horas. Vai ser bom. O assunto vai ser excelente. Pessoal, então fiquem todos com Deus. Um excelente término de semana e qualquer coisa pode me chamar. Abraço para vocês.